live do Vivendo as Escrituras. E nessa terça-feira, estamos falando aqui de Orlando, pela graça de Deus, sobre o tema A Igreja, o corpo vivo de Cristo. Queremos falar sobre esse assunto, que é um assunto que é muito importante, mas que tem despertado muita controvérsia nos nossos dias. E eu quero desde já agradecer a sua participação, todos vocês aqui que estão chegando agora, que estão vindo para ouvir, participar e interagir conosco. Como sempre, nós teremos uma primeira parte, onde nós, pelo Instagram, faremos uma live aberta, falando a respeito da igreja, suas definições, características, e depois de mais ou menos uns 30 minutos, nós continuaremos dentro do portal Vivendo as Escrituras, onde nós faremos a parte final com exclusividade para aqueles que são os nossos assinantes, aqueles que nós consideramos como membros e irmãos, amigos, juntos no mesmo propósito de aprender a palavra de Deus e vivenciá-la na prática, vivenciá-la na prática. Aproveito para lembrar para você que hoje, você que está me escutando aqui no Instagram e que ainda não é nosso assinante, e você que já é nosso assinante, que a partir de hoje está disponível o meu e-book inédito, a congregação é a verdadeira adoradora. O que é que esse e-book quer dizer? Esse e-book visa mostrar que quem deve adorar é a igreja e que essa função e esse papel não pode ser substituído, tomado, usurpado pelos apresentadores, pelas bandas, pelos vocalistas, pelo pastor, mas sempre o culto deve ser voltado para Deus e o culto tem que ser prestado por aqueles que estão ali. Quem está ali presente não está assistindo o culto, ele está participando do culto. E é sobre esse tema que esse livro inédito ele está falando. Ele já está disponível gratuitamente a você que é membro do Vivendo as Escrituras. É só procurar na parte de e-books e você vai encontrar novinho, pronto aí para você ler, para você estudar e você aprender mais a respeito da maneira como nós devemos melhor adorar a Deus e servir ao nosso Deus. Se você ainda não é membro do nosso Vivendo as Escrituras, você pode procurar vivendasescrituras.com.br e lembrar que nós temos uma assinatura anual, que com certeza facilita muito para todos vocês que querem constantemente estar adquirindo e usando material reformado de boa qualidade. Pedir desculpas aqui, porque eu estou sempre meio gripado. Agora sim, melhorou. Mas nada impede que nós comecemos a nossa aula sobre esse assunto tão importante. Bom, vamos lá. A Igreja de Cristo, é sobre isso que a gente vai falar. Essa é uma das questões mais importantes para os cristãos de todas as épocas, especialmente diante do surgimento de seitas, heresias e outras religiões. A pergunta é: o que é a Igreja de Cristo? A verdadeira igreja? Como reconhecer a igreja? Na aula de hoje eu tentarei abordar alguns dos pontos mais importantes relacionados com esse assunto. Eu vou começar aqui, para fins de estudo e melhor compreensão, fazendo uma distinção que é feita pelos estudiosos entre a igreja invisível e a igreja visível de Cristo. Essa distinção, essa diferenciação está relacionada com a visibilidade da verdadeira igreja aqui nesse mundo. Ou seja, quão visível ela é, quão perceptível ela é, quais são as suas características. Vamos começar, então, com a chamada Igreja Invisível de Cristo. Bom, nós damos esse nome, Igreja Invisível de Cristo, à totalidade dos eleitos. A Igreja de Cristo é composta do número total de eleitos, aqueles que Deus, na eternidade, escolheu e predestinou para o seu povo. Uma parte já morreu e está na presença de Deus, mas outra parte está viva aqui nesse mundo,
mas nós não sabemos com certeza quem são eles, não é? Outra parte dessa igreja, da igreja invisível de Cristo, ela ainda está por nascer. O conjunto de todos estes, os que já foram, os que estão e os que virão, o conjunto de todos os eleitos, de todas as épocas, de todas as nações, são eles que formam a igreja invisível de Cristo. Ela é chamada de invisível por dois motivos. Primeiro, já falei, nós não sabemos quais são os seus membros no presente, pois somente Deus conhece os que são eleitos, embora eles tenham e dão sinais e evidências, como nós veremos mais adiante. Segunda razão é que uma parte deles já está na glória, na presença de Deus, e são, portanto, invisíveis aos nossos olhos. E outros nem nasceram ainda, portanto, também são invisíveis para nós. Então, a igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, é composta de todos os eleitos de todas as épocas, os que já foram, os que são e os que ainda virão. Essa igreja, além de invisível, ela também é católica, ou seja, ela é universal. Esse é o termo que nós usamos para nos referir a essa característica da igreja. Ela tem membros das mais diversas tribos, povos e nações da humanidade. Todos os seus membros foram chamados, justificados, perdoados, adotados, santificados mediante a fé em Cristo Jesus. Não há diferença absolutamente nenhuma quanto ao método em que eles foram justificados. Cristo é o cabeça deles, seu Salvador e Senhor, mediador e intercessor para sempre. Infelizmente, o termo católica ficou associado à Igreja Romana, que tem sede lá em Roma, cujo cabeça é o Papa, e os protestantes, eles não gostam desse termo exatamente por conta da associação. Mas é um termo legítimo. Quando nós dizemos que nós somos uma igreja católica, nós queremos dizer que a igreja de Cristo, ela tem membros espalhados por todo o mundo. A igreja de Cristo também é a esposa de Cristo e é submissa a ele e é dependente dele. É na igreja que Cristo se expressa plenamente. E assim ela é chamada de a plenitude de Cristo, muito embora nós devamos fazer uma diferenciação entre Cristo e a sua igreja. Quando dizemos que a igreja é a noiva de Cristo e que Cristo se expressa plenamente nela, nós estamos falando dessa união mística da igreja com o seu Salvador, mas não a ponto de que eles se confundem, de forma que o que se diz de Cristo possa se dizer da igreja, como é assim no pensamento romano. Um dia, essa igreja invisível, que é católica também, ela será reunida completamente na presença de Cristo. Será por ocasião da vinda dele, quando todos os eleitos que já morreram serão ressurretos e os que estiverem vivos serão transformados. E aí estarão juntos, conhecerão uns aos outros e, unidos com Cristo, entrarão no novo céu e terra para ali desfrutar da eternidade com o corpo da ressurreição. Que maravilha, não é? Isso é o que nós ansiamos, é isso aí que nós desejamos. Bom, agora vamos falar da igreja visível. Chamamos de igreja visível aquelas comunidades de pessoas que em todo o mundo professam a Jesus Cristo como Filho de Deus, o único Senhor e Salvador, e o servem e adoram conforme revelado nas Escrituras. Como a igreja invisível, a igreja visível também é católica ou universal, porque ela consta de pessoas de todo mundo, as quais professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, havia pessoas de várias nações que conheciam o Deus verdadeiro, além dos judeus, como, por exemplo, Melquisedeque. Mas a igreja visível estava restrita quase que em absoluto à nação de Israel. Mas agora, depois da vinda de Cristo e com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja visível não está mais contida numa nação como antes, mas ela está espalhada pelo mundo todo,
onde quer que a verdadeira religião seja praticada. Na visão reformada presbiteriana, os filhos dos crentes também fazem parte da igreja visível e devem ser incluídos nela, na comunidade dos crentes, instruídos e ensinados nos caminhos do Senhor. Há reformados entre os batistas e outras denominações que também entendem que os filhos devem ser incluídos, muito embora eles prefiram uma outra forma de fazer isso. No entanto, o que prevalece é esse entendimento de que a igreja visível é feita dos crentes com os seus filhos, com a sua descendência. A igreja visível, como nós estamos definindo aqui, ela é a expressão temporal da igreja invisível e mantém algumas relações com ela. Veja como é interessante. Primeiro, vou falar duas relações. Primeiro, nem todos os membros da igreja visível pertencem à igreja invisível. Ou seja, tem pessoas que são membros de igrejas locais, como a Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, ou Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ou Igreja Batista de São José dos Campos, mas tem pessoas que podem ser membros de uma igreja local, mas que nunca se converteram, nunca creram no Senhor Jesus de fato. Algumas até foram batizadas quando eram crianças, professaram a sua fé, cresceram dentro da igreja, mas nunca passaram pelo novo nascimento. Então, elas são membros da igreja visível, mas não são membros da igreja invisível, onde só se entra pelo novo nascimento, pela conversão. Pode acontecer também o oposto, que crentes verdadeiros, e que, portanto, são membros da igreja invisível, estejam, por algum motivo, privados de participar de uma igreja local, visível. Como, por exemplo, aqueles que moram em locais onde não existem igrejas verdadeiras, ou em locais onde existe uma perseguição muito ferrenha contra os cristãos, de maneira que eles não conseguem se reunir. Ou, por exemplo, um muçulmano convertido a Cristo que ainda não descobriu outros igualmente convertidos, pode haver situação como essas em que um membro da igreja invisível, um verdadeiro crente em Jesus, ele não esteja ainda ligado a uma igreja visível, a uma comunidade local. Mas onde quer que a igreja visível seja fiel ao Senhor, ela pode ser considerada como o reino do Senhor Jesus, local onde ele reina e é adorado em espírito e em verdade, a casa e a família de Deus, onde todos são verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Dessa forma, é possível nós dizermos, num certo sentido, que ninguém pode ser salvo fora da igreja de Cristo. Nós veremos os motivos para isso um pouco mais adiante. Mas já podemos adiantar que na teologia reformada, a vida e a participação na igreja local é crucial para a manutenção, para o sustento, edificação e crescimento daqueles que são salvos. Não porque a igreja seja medianeira ou mediadora da salvação através dos meios de graça, mas porque Deus confiou à igreja os meios pelos quais a redenção chega aos pecadores, como nós veremos mais adiante. Então, espero que essa primeira parte tenha ficado muito clara. Vamos tentar resumir. Eita. Eu quis dizer que a igreja, ela pode ser dividida ou pode ser entendida ou abordada de duas maneiras, como sendo a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é a verdadeira igreja de Cristo. Ela é composta de todos os eleitos, de todas as épocas, e que foram todos chamados e redimidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Ela é chamada igreja invisível, porque no momento nós não vemos todos os seus membros. Alguns já estão no céu, outros estão distantes de nós, em outras partes do mundo, e outros ainda serão chamados. Essa igreja invisível, ela se manifesta em comunidades que são chamadas de igrejas visíveis, que são católicas, ou seja, estão espalhadas pelo mundo, e elas são feitas de todos aqueles, compostas de todos aqueles que em todo lugar proclamam ou professam o nome de Cristo como Senhor e Salvador.
eles e os seus filhos. Eles se reúnem com diversos propósitos que nós veremos aqui mais adiante. É possível alguém estar numa igreja local e não fazer parte da igreja verdadeira de Cristo. E é possível alguém que faz parte da igreja verdadeira de Cristo, a igreja invisível, ele por algum motivo de força maior, ele não está associado, não está ligado a uma igreja local. Na teologia reformada, nós enfatizamos muito a importância de que o crente, aquele que professa a fé em Cristo Jesus, ele participe de uma igreja local, para que ele possa ser edificado. Nós dizemos que a razão é porque Deus, através da igreja, através dos meios de graça, sustenta, abençoa, fortalece, renova, esclarece, edifica a sua igreja, e que, portanto, a igreja tem um papel muito importante a ser desempenhado na vida daquele que é salvo. Muito bem, dito isso, agora vamos falar um pouquinho dos propósitos da igreja visível, não é? Com que objetivos, com que propósitos Deus colocou a sua igreja aqui entre nós. Aqui eu aproveito para lembrar a vocês que hoje nós estamos lançando o meu e-book, a congregação é a verdadeira adoradora. A congregação é a verdadeira adoradora. E isso é importante porque esse e-book ele é inédito. Ele é o resultado de uma pesquisa que eu fiz a respeito do tema da adoração, da igreja como adoração, e é publicado de maneira inédita aqui no meu portal, a comunidade Vivendo as Escrituras. Se você é assinante, você já tem acesso. É só procurar aí na seção de e-books e você vai encontrar lá esse e-book a respeito de adoração, e que traz material de pesquisa durante muito tempo que eu fiz e que não está publicado em nenhum outro lugar. É inédito, é somente para você que é assinante do Vivendo as Escrituras. E aproveito para convidar você que ainda não conhece a minha comunidade, visite o meu portal e lá você vai ver a quantidade de cursos, a quantidade de e-books e de material, fórum, onde diariamente eu entro para conversar com as pessoas e tirar dúvidas, e tudo isso você encontra no vivendasescrituras.com.br. Faça uma visitinha e você vai ver que vale a pena se juntar a nós. Muito bem, vamos, com licença aqui, beber um pouquinho de água, ver se melhora essa coriza, né? Ok, vamos lá. Vamos falar sobre os propósitos da igreja visível, com que objetivo Deus estabeleceu a sua igreja no mundo. Bom, Deus estabeleceu a sua igreja visível nesse mundo com uma série de finalidades dentro do seu propósito redentor, desde toda a eternidade. É uma coisa pensada, a igreja é algo pensado de Deus, não é alguma coisa que surgiu assim como plano B, mas é algo que ele estabeleceu desde a eternidade. Eu gosto de falar disso quando eu prego em Efésios capítulo 1, do verso 3 até o 13, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo desenha esse plano, mostrando como o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou a obra da redenção ao povo de Deus, aqueles que Deus amou, elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Muito bem. Deus tinha alguns propósitos quando ele estabeleceu sua igreja aqui nesse mundo. Em primeiro lugar, Deus concedeu à sua igreja visível o ministério da palavra e os seus oráculos. O ministério da palavra e dos seus oráculos. Deus podia ter mandado os anjos fazer isso, mas aprove a Deus usar pessoas redimidas, pessoas que foram chamadas, pessoas que foram salvas pela graça. A elas Deus encarregou do ministério da palavra, ou seja, da missão de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizá-los, ensiná-los em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Primeiro, isso aconteceu primeiro através dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, juízes como Samuel e os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles serviram a igreja na antiga aliança, ensinando a palavra de Deus ao seu povo. Se você não sabia,
a função uma das funções dos levitas e sacerdotes lá no templo era ensinar a palavra de Deus ao povo de Israel durante os cultos, nas assembleias, e os patriarcas reuniam os seus clãs, Abraão, Isaque e Jacó, ensinavam, ministravam a eles a palavra de Deus, bem como os juízes. Por exemplo, o juiz Samuel, que ensinava a palavra de Deus, inclusive é o autor de livros do Antigo Testamento. Bom, depois na administração da aliança no Novo Testamento, Deus levantou não mais patriarcas, mas apóstolos, não mais patriarcas ou juízes ou sacerdotes, mas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme nós lemos lá em Efésios capítulo 4, capítulo 4, versos 10 e 11, a quem ele revelou o mistério do seu plano de redenção e encarregou de ministrar sua palavra aos crentes em todos os lugares e em todas as épocas, conforme Jesus disse no final dos evangelhos, segundo o final dos evangelhos, naquilo que a gente chama de a grande comissão. A revelação de Deus, ela já está completa. O que Deus tinha para nos dizer já está revelado e registrado nas escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. E a igreja visível é a portadora dessa revelação escrita. Aqui eu quero só fazer uma pausa para cumprimentar aqui a Edisa. Edisa está se não me engano, é Edisabeth é o nome dela, não é? Edisa é o nome pequeno, nickname, né, como a gente diz em inglês. Edisa está no Vivendo as Escrituras há 4 meses e é participante ativa do nosso fórum exclusivo. Muito obrigado, viu, Edisa, pela sua participação. O Daniel Ferreira também, igualmente, está há 5 meses no Vivendo as Escrituras e é um participante bastante ativo. Meu abraço para você, Daniel, que Deus abençoe sua vida e continue conosco, continue conosco. Muito bem, gente. Deus, além de ter dado a sua revelação à sua igreja visível, ele também deu as suas ordenanças. As ordenanças são exercícios ou atividades espirituais através das quais Deus manifesta os sinais da sua aliança conosco e também a graça para que nós possamos ser sustentados nas provações e edificados no conhecimento dele. Deus deu somente 2 ordenanças ou sacramentos à sua igreja visível, que são o batismo e a ceia. O batismo e a ceia servem de sinais da aliança de Deus para conosco e também como meios pelos quais Deus fala conosco, Deus nos ministra, Deus nos abençoa, além da pregação da palavra de Deus. Esse privilégio de nós termos a palavra de Deus e termos as 2 ordenanças de Deus, o batismo e a ceia, é um privilégio que Deus não deu a nenhuma outra instituição ou organismo. É exclusivo da sua igreja visível aqui nesse mundo. Por que objetivos, então, com que propósitos Deus deu à sua igreja os seus oráculos, que é a palavra de Deus escrita, e as suas ordenanças, o batismo e a ceia? Podemos dizer que são intenções, propósitos e objetivos diversos. Primeiro, para que o seu povo se congregue e se ajunte regularmente para ouvir a palavra de Deus e participar dos sacramentos ou ordenanças quando ministrados nos cultos. E, mais uma vez, eu lembro a você, hoje a gente está lançando o nosso e-book A Congregação é a Verdadeira Adoradora, que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. Um e-book inédito que fala de que o papel de adorador não pode ser tomado pelo grupo de louvor, dirigente do louvor e nem do pastor. A igreja, quando se reúne, são os membros da igreja que devem adorar a Deus. E isso deve ser refletido na maneira como o culto é conduzido. É um material inédito que eu pesquisei, escrevi esse e-book que você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser aqui no vivendosescrituras.com.br. Dê uma olhadinha depois para você ver não somente esse e-book, mas muito material que está disponível lá. Deus, então, deu
os seus sacramentos, as suas ordenanças e os seus oráculos, para que o seu povo se congregue e se ajunte regularmente para ouvir a sua palavra. Deus também quer que o seu povo seja edificado, que cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sempre buscando a perfeição em todas as coisas. Deus também deu a sua palavra e os sacramentos, batismo e ceia à sua igreja, para que através da igreja a palavra de Deus seja anunciada e proclamada ao mundo. E assim Deus chame os eleitos mediante a pregação. E assim será até a vinda de Cristo e o fim desse mundo como nós o conhecemos. Então, é nesse sentido que nós dizemos que fora da igreja não há salvação, uma vez que o evangelho foi confiado à igreja para ser vivido e ministrado. Quando a gente está dizendo isso, que fora da igreja não há salvação, nós queremos dizer que Deus não tem nenhum outro meio nesse mundo pelo qual ele revele o evangelho e pela pregação do evangelho ele chame os seus eleitos. Assim pareceu bem a Deus. Não é que a igreja é portadora da salvação. Não é que a igreja salva. Não é que você tenha que ser membro de uma igreja local para você ser salvo, mas que as igrejas locais são o método pelo qual Deus espalha o evangelho pelo mundo. Se você um dia ouviu o evangelho, a palavra de Deus, se você for traçar a história da sua conversão, os meios pelos quais a palavra de Deus chegou a você, lá atrás você vai encontrar uma igreja. Uma igreja, um pastor, uma pregação, uma família que lhe educou nos caminhos do Senhor, e tudo isso ligado à Igreja de Cristo. Por isso que a igreja é central, a eclesiologia é um tema central na teologia reformada, e é um dos temas mais divisivos ou polêmicos entre protestantes, reformados e católicos. Porque quando os católicos dizem que fora da igreja não há salvação, na verdade eles querem dizer que fora da submissão ao Papa não há salvação. A pessoa tem que ser católico para poder ser salvo. Nós não chegamos a dizer isso, nós não dizemos isso. Nós dizemos que Deus usa as igrejas para chamar as pessoas e, como resultado disso, as pessoas são salvas e, como resultado, elas passam a se agregar para aprender mais, para crescer, uma vez que é na igreja local que Deus se manifesta através da pregação da palavra e dos chamados meios de graça, meios de graça. Muito bem. Agora, falando um pouquinho sobre esses meios de graça. Eles não funcionam automaticamente. Aqui estou me referindo à pregação, a batismo, ceia do Senhor. Esses meios de graça, eles não funcionam assim automaticamente. Como se pensa. A eficácia desses meios para salvação e santificação depende da presença de Deus mediante seu Espírito Santo no meio do povo. A igreja tem que ser fiel na ministração desses meios, mas a eficácia deles sempre depende da soberana operação do Espírito Santo. Quer dizer o seguinte, um pregador pode ser fiel na pregação do evangelho, mas se o Espírito Santo não usar aquela palavra para chamar, iluminar, converter, transformar o ouvinte, não vai adiantar nada. Por mais que o pregador seja fiel, o máximo que ele pode alcançar é o ouvido do pregador, perdão, do que escuta. Mas o Espírito Santo alcança o coração. A palavra de Deus pode chegar no coração. Da mesma forma, a gente pode celebrar o batismo. Quando a gente celebra o batismo é o símbolo da relação, da aliança, do pacto que Deus tem conosco e com nossa descendência. O batismo, o ato de batizar em si, ele não tem valor nenhum em si próprio. O batismo não salva. A gente cansa de dizer isso aqui, parece que o pessoal não acredita em nós. O batismo não salva. O Espírito Santo, entretanto, pode usar as palavras que são usadas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pode usar aquelas palavras para operar a regeneração no coração da pessoa, para iluminar aquela pessoa naquele momento ou mais adiante.
Da mesma forma, a ceia do Senhor, nós podemos celebrar a ceia do Senhor certinho, da maneira correta, como a Bíblia manda, a presença espiritual de Cristo ali, real, verdadeira de Cristo ali na ceia, embora espiritual, e ainda assim a pessoa participa e não sente nada especial. Mas se o Espírito Santo usar as palavras de instituição, isto é o meu corpo, isto é o meu cálice, se o Espírito Santo agir naquele momento, na prédica que é feita, na explicação que é feita, então a pessoa vai ser edificada, a pessoa pode ser transformada, iluminada no conhecimento de Deus e receber mais e mais da pessoa de Cristo, ser verdadeiramente alimentada da pessoa de Cristo. Então, os meios de graça, eles não funcionam por eles mesmos, eles dependem da operação soberana do Espírito Santo para trazer redenção, iluminação, santificação ao povo de Deus. Considerando, então, a importância da igreja visível e aquilo que ela representa, aqueles que professam Cristo, mas deixam de participar da igreja, ficam privados dos meios ordinários que Deus estabeleceu nela para o bem de seu povo. E aqui eu estou falando dos desigrejados, obviamente, né? Pessoas que estão numa situação muito estranha, né? Meio que bipolar, não é? Ou esquizofrênica, sem querer trazer nenhuma conotação negativa a algum dos nossos ouvintes que, porventura, sejam portadores dessas condições, não é? Mas quer dizer que, por um lado, a pessoa quer Cristo, se diz discípulo de Cristo, mas não quer aquilo que Cristo estabeleceu como a maneira pela qual ele vai se revelar, vai se mostrar e alimentar aqueles que professam crer no Senhor Jesus. Bom, mas já temos falado bastante sobre os desigrejados, né? Vamos deixar para outra oportunidade. Gente, aqui é o momento, já são 32 minutos de live aqui no Instagram. O próximo tópico são as características da verdadeira igreja de Cristo. A gente vai entrar na questão da visibilidade da igreja. O que é que marca uma igreja verdadeira? O que é que marca uma seita? Mas isso nós vamos fazer com exclusividade para aqueles que são assinantes do Vivendo as Escrituras, né? Então, a partir daqui, nós vamos nos despedir dos nossos queridos irmãos que nos acompanharam, irmãos e amigos que acompanharam a live até agora no Instagram, e nós vamos continuar dentro do nosso portal Vivendo as Escrituras. Aproveito para convidar você a fazer uma visita, vá lá, vivendoasescrituras.com.br, veja lá a quantidade de cursos, e-books, fórum, áudios e material que você tem para aprender a viver as Escrituras no dia a dia. Em nada pretendemos substituir o trabalho das igrejas com isso, mas apenas ser um auxílio para aqueles que querem ou têm dificuldades ou querem aprender como viver a vida prática a partir da teologia reformada.